Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Soares aqui, e a gente está continuando os nossos tópicos de função exponencial. E agora a gente chegou no terceiro, tá? Que é um tópico bem importante. É o nosso gráfico. Exponencial é o gráfico da nossa função. E para estudar o gráfico, eu vou dizer aqui para vocês que para resolvermos os gráficos, ou seja, para a gente esboçar, para fazer o desenho de um gráfico, é bom sabermos pelo menos 3 valores numéricos. Isso não é a lei da matemática não, tá, gente? Isso aqui é uma dica. Eu começo com uma dica aqui para vocês, certo? Se tu souber 3 valores numéricos da função que tu está trabalhando, vai te ajudar muito, certo? Vou fazer uns exemplos aqui, vou usar 3, 4, até 5 valores numéricos em cada exemplo para ficar bem fixado para ti, mas isso não é uma coisa que você precisa saber não, tá? Vamos logo para os exemplos, que eu creio que é a melhor forma que eu tenho de ensinar isso aqui para vocês, tá? Então, esboce o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x mais 3, por exemplo, certo? Então, ó, vamos para a solução. Certo? Então, ó, escolha, eu vou escolher aqui 5 pontos, tá? 5 valores de x. 5 valores de x, tá? Para o gráfico não ficar muito grande, e eu quero fazer esse gráfico de mão livre, para você fazer como se estivesse fazendo aí numa folha de caderno seu, ou numa prova que o professor mandou, você ia fazer a caneta, certo? Então, eu vou fazer a caneta, obviamente vou pedir um desconto para vocês, que é um pouco mais difícil de desenhar a mão livre, mas eu vou fazer que vocês, de uma forma que vocês entendam o que está acontecendo, certo? Mas antes eu vou fazer essa tabelinha aqui para ajudar a gente, ó. Então a gente tem, ó, os valores de x, aqui nessa primeira coluna, e na segunda eu tenho os valores de f de x. Beleza? Então eu vou escolher aqui menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então eu vou colar aqui para a gente ganhar tempo a lei de formação da função e vou trocar só o x, tá? Aqui, inclusive não era para você ter ficado maiúsculo não. Show. Então, ó, aqui onde tem um x eu vou colocar um menos 2. Aqui onde tem um x na outra eu vou colocar um menos 1. Já a gente calcula tudo, tá, gente? Só estou querendo montar aqui para a gente ganhar um certo tempo. Aqui, 0. É muito importante você colocar o 0, tá? Na hora de fazer. Porque aí você vê onde é que ela toca o eixo do y e é bom para entender o comportamento da tua função. Tá? Aqui o 1. Então aqui fica o 1. Apaga e apaga. E aqui o 2. Apaga só o sinal negativo aqui do expoente e do valor numérico aqui dentro do meu f. Tá? Então aqui, ó, 2 elevado a menos 2, gente. Certo? Só relembrando, propriedade da potência aqui, quando eu tenho a elevado a um expoente negativo, fica 1 sobre esse mesmo a elevado ao mesmo expoente com o sinal trocado. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1/4, tá? Não vou deixar essa anotação aqui. Acho que ela não é necessária. Vou deixar a propriedadezinha ali no esboço, tá bom? Para vocês. Vai ficar no PDF esse risquinho aqui para a gente utilizar. Então, 1/4 eu vou colocar aqui como equação. Vou procurar a fração. Essa primeira aqui é a fração simples. Vai ficar 1/4. Lembrando que eu tenho que somar 3. Tá? Então, 3 mais 1/4 dá 3,25. Só que eu não vou deixar isso na forma decimal. Vou deixar na forma fracionária. 3, gente, é 12 dividido por 4. Então, é 12 dividido por 4 mais 1 dividido por 4. Isso é igual a 13 dividido por 4. Então, vou colocar outro espaçamento aqui para a fração. 13, 4, que é igual a 3,25, certo? Vou deixando esse valor para você saber exatamente o que ele vale, tá? Esse cara aqui, eu vou aproveitar agora a formatação aqui.
que eu vou ganhar um certo tempo. Então, ó. Aqui vai ficar 1/2, pelo mesmo motivo que ele ficou 1/4, agora o expoente aqui fica 1. Então fica 3 mais a metade, né? Mais 0,5, que é o meu, é 3,5. 3,5, gente, é 7. E aqui é 2, tá? Aqui, ó. Vou colar também. Só que agora eu não preciso mais de fração, porque 2 elevado a 0 não vai dar fração. Que é igual a 1. 1 mais 3 vai dar o próprio 4. E aqui, vou colar daqui. Espaçamento aqui. 2 elevado a 1 é igual a 2. Que vai dar 5. E vou colar daqui. 2 elevado a 2, gente, igual a 4. Ficou 2 iguais aqui. Né? Deixa eu melhorar isso aqui. E aqui deu 7. Tá? Então, ó, eu tenho 5 valores numéricos. 13/4, que é 3,25. 7/2, que é 3,5. 4, 5 e 7. Tá? E o que é que eu entendo com isso, antes de eu ir para o gráfico, certo? Eu quero que você tenha um entendimento do todo aqui, gente. Então, ó, o que é que está acontecendo aqui? A diferença de -2 para -1 é um espaço de uma unidade só, lá no eixo X. Só que aqui no f de x, ó, eu tenho a diferença de 0,25. Por quê? Porque quando o meu x é igual a -1, o y aqui deu 3,5. Quando o meu x é igual a -2, o meu y aqui deu 3,25. Quando eu fizer um menos o outro, vai dar isso aqui. Tá? Ok, mas e aí, Rodrigo? Onde é que você está querendo chegar? Vamos do -1 para o 0. Eu tinha uma diferença agora de 4 menos 3,5. Isso aqui dá uma diferença de 0,5. Tá? Vamos para mais um aqui. Do 0 para o 1, 5 menos 4. A diferença é 1. E do 1 para o 2, 7 menos 5. A diferença no y deu 2. Então, para cada valor que eu aumento no meu x, o que é que está acontecendo com a minha diferença? Ela é multiplicada por 2, gente. 0,25 vezes 2 dá 0,5. 0,5 vezes 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Certo? E por que ela multiplica por 2? Porque esse valorzinho aqui que tem o expoente é quem manda na brincadeira. Ele vai dizer que a cada valor de x, tu vai aumentar ou diminuir de acordo com o que ele está mandando. Certo? Então, a cada valor de x que aumenta, o teu valor numérico, ele aumenta a diferença 2 vezes, tá? Em relação ao valor numérico anterior. Ok? Então, é por isso que a função ela é exponencial. Por quê? Porque ela não aumenta de forma constante. Ó. Lá na função afim, você pode comprar aí o nosso curso, caso você não tenha assistido as aulas de função afim, mas lá a gente aprende que o gráfico é uma reta. Certo? Então, ó, exemplo, se eu tiver assim, ó, f de x igual a 2 vezes x mais 3, certo? Quando o meu x for menos 2, o meu f de x vai dar 2 vezes menos 2, que é menos 4, menos 1. Quando o meu x for menos 1, ou seja, diferença de 1, o meu f de x vai dar 2 vezes menos 1, mais 3, que é igual a 1, positivo. E quando o meu x for igual a 0, vou fazer só mais esse exemplo, o meu f de x vai dar 2 vezes 0, que é 0, mais 3, que é igual a 3. Então, o que é que acontece? Para cada valor que eu ando aqui no x, ó, esse valor aqui nunca muda, ó, é sempre somando 2. Tá? Por quê? Porque a função é do primeiro grau. Então, isso ia dar uma reta, ó, bem tranquila. Menos 2, menos 1 e o 0. X. Menos 2 ia dar quanto? Menos 1 aqui, ó. Então, ó, quando eu ligasse ia ficar assim. Tá? Menos 1 ia dar 1 aqui, ó. Quando eu ligasse ia ficar assim. E o 0 ia dar 3. Ou seja, tocar. Ou seja, esse gráfico aqui, gente, se você fizer ele com o espaçamento correto, ele é uma reta. Tá?
Eu só vou ajustar aqui, senão vai ficar no resumo, tá? Só para você entender. Na função exponencial, esses espaçamentos aqui, eles vão aumentando de acordo com o valor do teu A, né? Que é esse cara aqui, tá? Lembrando que esse A eu explico o que ele é lá na aula de conceito, tá? Tá aqui nessa mesma seção, nessa mesma playlist, tá bom? Então, gente, isso não vai ficar aqui, tá bom? Eu vou apagar aí, vou continuar depois. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o gráfico dessa função. A gente já tem os 5 valores numéricos que a gente precisa. Vou fazer assim, ó, eixo do y, obviamente, eixo vertical. Eixo do x eu vou deixar ele bem baixo, lá no final. Aqui. Vou deixar ele bem mais embaixo aqui, porque os valores são todos acima de 0, tá? Ó. Começa do 3,25. Certo? Então, quando o meu x é menos 2, eu vou deixar aqui. Quando o meu x for menos 1, eu vou deixar aqui. x0 é na própria linha do y, não preciso traçar por enquanto. Quando o x for mais 1, eu vou deixar aqui. E mais 2 eu vou deixar aqui. 0 ali, não precisa agora. Menos 1 e menos 2. Quando o x for menos 2, a gente viu que dava 3,25, se eu não me engano. É isso mesmo, certo? Que é o nosso 13 quartos. Vou deixar o 3 aqui, gente, ó, como referência. E vou colocar 13 quartos aqui, certo? Vou pegar esse ponto e vou pegar esse ponto e vou traçar aqui, gente, ó. 2 com o 13 quartos. O menos 1, ele dá 7 sobre 2, que é o 3,5. Ele é bem próximo, assim. Daqui, ó. 7 sobre 2. Por quê? Porque é só uma diferença de 0,25 na prática, tá? Então eu vou deixar ele aqui, gente, ó. Pá. Quando o x der 0, vai dar 4. Então eu vou subir mais um pouquinho aqui, ó. E basta colocar aqui, porque ele já toca o eixo do y. Lembrando que aqui é y. E aqui é x, gente. Esqueci de pôr, tá? A flechinha aqui não é necessário não, tá? É só organização mesmo. Quando for 1, vai dar 5. Então, ó, se daqui para cá deu 1 de diferença, eu vou colocar aqui o 5, ó. E vou puxar daqui do 1, ó, o ponto. E quando o x der 2, vai dar 7, tá? Vou subir aqui um pouco esses caras para ficar mais realista possível, tá? Para vocês. Vou subir aqui assim a flecha, ó. Vou subir aqui o y, até aqui, quase colando na tabela. E vou melhorar essa reta aqui para vocês, tá, gente? Função exponencial feita aqui na mão livre no computador, isso é comum, tá? Não é nada, não há nada de errado com isso não, gente. Tá? Então vou colocar o 7 aqui na ponta, fazendo o mais realista que eu consigo. X aqui é o 2, ó. Então, ó, ele vai lá para o 7, tá? E agora que eu sei esses 5 pontos, eu irei uni-los, tá? Eu vou pedir um desconto aí para vocês, que obviamente vai ter um certo grau de complexidade aqui para mim. Então, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro, o quarto e o quinto ponto, tá, gente? Peço perdão por essas curvinhas aqui, vou tentar melhorar. Mas o gráfico ele fica assim, ó, certo? E esse gráfico, gente, ele respeita exatamente os espaçamentos que eu falei, ó. 7 menos 5 é igual a 2. 5 menos 4 igual a 1. 4 menos 3,5 igual a meio. E 3,5 menos 3,25 igual a 0,25. Então essa curva, por ela estar a cada valor do x que aumenta, ela aumenta de forma exponencial, a gente diz que esse gráfico é uma curva chamada de curva exponencial, certo? E essa curva exponencial ela é crescente, por quê? Porque quanto mais tu aumenta aqui do lado direito, né, o valor de x, mais essa curva vai querer fazer isso aqui, ó, certo? Não vou deixar não, gente. Ela vai subir lá para o infinito, tá? Ela vai subir lá para o infinito. Ela vai querer ir para esse valor de infinito, tá? Então, a curva exponencial. Então, eu fiz aqui um exemplo de gráfico de curva crescente, tá? E eu posso esboçar também gráficos decrescentes.
Esse gráfico aqui é de uma curva crescente, certo? Então é importante a gente lembrar aqui, ó, que quanto mais eu diminuir esse x, ele vai chegar bem pertinho aqui do 3, mas ele não toca no 3, certo? Ou seja, esse gráfico ele nunca vai tocar aqui, eu vou fazer a reta. Tá, ótimo, obrigado, Word. Certo? Ele nunca chega nesse valor, ele fica aqui, ó, bem perto, tá? Mas ele não chega nela. E por que que ele não chega, gente? Porque aqui, ó, eu tenho um valor muito perto de zero, mas é um valor positivo, e ele está somando 3, tá? Então é 3, ele sempre vai ser 3, alguma coisa, tá? Se eu for trazendo para cá, ele fica 3,000, mas ele coloca uma coisinha lá, diferente de zero lá pela terceira, quarta, quinta casa decimal, então ele nunca toca no zero, beleza? Gente, eu vou parar por aqui, porque está ficando muito longo o vídeo. Eu vou fazer um outro exemplo na próxima aula, tá bom? Obrigado pela tua atenção e vamos para frente.